Então, boa noite! Boa noite, quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui para a nossa aula do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos estudar hoje mais uma legislação social. Eu estava dizendo que nós estudamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, estudamos o Estatuto da Pessoa Idosa e hoje estudaremos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Gente, a lei que nós vamos estudar hoje é a Lei 13.146 de 2015, uma lei relativamente nova, mas que nós temos que lidar todos os dias com essa legislação, com os direitos da pessoa com deficiência. Temos que saber quais são as suas condições de saúde, de acessibilidade. Vou trazer aqui para vocês detalhadamente os artigos, como eu fiz nos outros estatutos, tá? Vou trazer a estrutura da legislação, os principais artigos. Eu sempre falo que todos são extremamente importantes. No entanto, não tem como estudarmos todos os artigos, então eu seleciono aqueles que são mais relevantes, que são mais cobrados, especialmente em provas, para você que é concurseiro e concurseira está aqui. Também falo algumas dicas a respeito de prova, tá? Gente, olha, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tem aproximadamente 125 artigos, então não tem como estudarmos todos eles, mas eu vou destacar alguns que são mais relevantes, mais cobrados, que a gente utiliza mais no nosso dia a dia. Então, enquanto assistentes sociais, a gente precisa compreender e saber quais são os direitos dessas pessoas, como que nós podemos viabilizar esses direitos. Nós temos que conhecer a legislação, saber onde está o direito à saúde, o direito à educação, à segurança, à acessibilidade. Então, a gente precisa conhecer. E eu vou trazer aqui para vocês, de uma forma geral aqui, todos esses direitos relacionados à pessoa com deficiência, tá? Vamos lá, qual é a estrutura, então, do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Do artigo 1 ao artigo 3, vai falar sobre as disposições gerais, ou seja, lembrando que essa lei, ela vai trazer o conceito da pessoa com deficiência. Nós sempre estamos falando o termo pessoa com deficiência e não mais utilizamos os termos deficiente, portador de deficiência, portador de necessidades especiais, ou pessoa especial ou excepcional. A gente sempre ouviu muito esses conceitos relacionados à pessoa com deficiência. Então, a gente precisa compreender agora o que a lei traz, que é pessoa com deficiência. Quando nós dissemos pessoa com deficiência, nós estamos ressaltando, em primeiro lugar, a pessoa. Nós ressaltamos, valorizamos e dizemos da identidade da pessoa antes da sua deficiência. Nós fazemos referência à pessoa, a quem ela é, uma pessoa, um sujeito de direitos. Então, a gente não utiliza o termo portador de deficiência. Por que a pessoa não é portadora de deficiência? Porque portar é carregar alguma coisa. Eu estou portando o meu celular, mas eu vou deixar de portar o celular. Então, a deficiência não tem como você portar e deixar de portar, carregar ou não carregar. Então, não é portador de deficiência, tá? Não é uma pessoa, é uma pessoa especial. Ele é especial por quê? Porque é uma pessoa com deficiência. Todas as pessoas são especiais. Cada um a sua medida, a sua família, os seus amigos. Cada um tem o seu grau de especialidade, de prioridade. É aquela pessoa especial para mim porque é da minha família, porque é meu amigo, porque é meu professor. Então, a pessoa não é especial porque ela tem uma deficiência. Então, ela é uma pessoa com deficiência, ela é um sujeito de direitos. E a gente ressalta-se primeiro a pessoa, depois a sua deficiência. Tudo bem até aqui para o conceito de pessoa com deficiência? Vamos então para o artigo 1, tá? Se você quiser abrir aí no seu computador, não sei onde você tá, se você quiser abrir a lei,
É a Lei 13.146 de 2015. Você pode abrir a legislação e vai acompanhando comigo aqui conforme eu vou lendo, tá? No entanto, vai ter slides, tem material de apoio aqui para você também acompanhar. Vamos para o artigo 1 da legislação, tá? É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a prover em condições de igualdade o exercício dos direitos, das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Artigo 1. Outra coisa que traz importante aqui, gente, nesse artigo 1, em igualdade com as demais pessoas. Por que eu tô frisando isso daqui? Porque às vezes nós ouvimos muito e temos que evitar falar que tem a pessoa com deficiência e a pessoa normal. Este tem deficiência, este é normal. Não podemos usar esse termo nem fazer essa comparação, né? A gente ouve muito assim, fulano tem 2 filhos, um tem deficiência, o outro é normal. Não utilizamos dessa forma. Uma pessoa com deficiência e a outra pessoa sem deficiência. Se tiver que fazer esse paralelo, falar de 2 irmãos, de 2 pessoas, de algum atendimento, olha, tem 2 pessoas para serem atendidas, uma é com deficiência, a outra é normal. Quem que vai atender primeiro? A prioridade é a pessoa com deficiência. Tem 2 pessoas para serem atendidas. Uma é preferencial porque é pessoa com deficiência, a outra pessoa sem deficiência pode aguardar. Tudo bem, gente? Então, em igualdade de condições, exercício de direitos, liberdades fundamentais, sempre em igualdade com as demais pessoas, tá? Essa lei, ela é, como eu disse, ela é relativamente recente, ela é de 2015. Antes tinha uma resolução, tinha um decreto, na verdade, tinha somente um decreto que garantia acessibilidade em alguns aspectos. Porém, gente, em decreto não tem penalidade, decreto não tem pena. Se houver algum descumprimento de um direito, alguma coisa assim, não tem multa, não tem como ter uma autuação. Por isso, essa lei foi estabelecida e é um marco no Brasil. Tá? Porque decreto não tinha penalidades, multas, autuações. E a lei tem, lá no final eu vou trazer para vocês as autuações, as penas, aquilo que é crime, como que pode ser punido, tá bom? Então essa lei ela veio para incluir, para garantir direitos, para dar voz a essas pessoas, protagonismo, autonomia para a pessoa com deficiência. Então, essa lei ela tem origem na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com protocolo em Nova York, e foi recepcionada no Brasil como um direito constitucional, por se tratar de um tratado internacional que versa sobre os direitos humanos. Sabe o que isso implica? Que versa sobre os direitos humanos, foi recepcionada pelo Brasil, sendo aí uma convenção internacional, significa que as demais leis brasileiras, elas precisam se adequar, elas precisam se adaptar e fazer valer os direitos que constam nesta lei aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela passa a ser garantida pela Constituição Federal e as demais legislações brasileiras que já existem precisam ser adaptadas para garantir os direitos da pessoa com deficiência que estão nesta lei aqui de 2015. Sabiam disso, gente? Muito bem. Olha só, vamos para o artigo 2. Conceito de pessoa com deficiência. Qual que é o conceito da pessoa com deficiência? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ao qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas, tá? Então esse é o conceito de pessoa com deficiência, aquela que tem um impedimento de longo prazo, que interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a participação plena e efetiva desta pessoa
na sociedade em igualdade com as demais pessoas, como eu já tinha dito a respeito deste conceito. Olha só, continuando aqui, ainda no artigo 2, o parágrafo 1º traz que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades, a restrição de participação. Você sabia, gente, aqui que nesta avaliação biopsicossocial avalia todas essas informações que eu trouxe? Nessa avaliação multiprofissional, precisa-se avaliar os impedimentos e as funções de estrutura no corpo, os fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, limitação, restrição, desempenho, participação, atividade. Você sabe como é uma avaliação biopsicossocial? Fala aqui para mim. Porque a lei traz que quando necessário, a avaliação será biopsicossocial, ou seja, uma avaliação multidisciplinar, com vários profissionais, vão avaliar todas essas informações que eu trouxe aqui. Você sabe o que é uma avaliação biopsicossocial? Você já fez uma avaliação biopsicossocial? Sabe como se dá essa avaliação? Fala aqui para mim. Coloca sim ou não, que aí eu já vou saber. Sim ou não aqui nos comentários, eu vou saber se você já lida com essa avaliação, se você já faz avaliação biopsicossocial. Então, olha só, com o advento da lei da inclusão da pessoa com deficiência, a avaliação da deficiência, quando necessária, ela tem que ser biopsicossocial, ou seja, não é mais como era antes. Como que era antes? Era apenas uma avaliação médica, tinha apenas aquela avaliação clínica, aquela condição médica da pessoa e tudo se dava em volta apenas daquela condição e avaliação médica. Olha só, muita gente falando que não. Muito bem. E aí, o que acontece? Essa avaliação biopsicossocial, ela não é mais somente vista agora como uma condição apenas médica. Ela tem toda uma abrangência, ela é feita agora de uma forma mais completa. Não é avaliado apenas, tá, gente, entre aspas, a deficiência em si, não propriamente somente a deficiência ou somente a condição de saúde. Mas agora, com a avaliação biopsicossocial, é feita uma avaliação multiprofissional, que avalia aquela pessoa como um todo, avalia não só a anatomia física, mas avalia também a participação social, a participação nas atividades, baseado onde? Nos fatores ambientais, quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta, quais são os facilitadores que essa pessoa possui, ou os facilitadores que ela precisa para desenvolver uma vida em igualdade com as demais pessoas, para que ela tenha uma participação em igualdade com as demais pessoas, levando em conta também os fatores pessoais envolvidos nessa situação. Então, você sabia que nesta avaliação multiprofissional inclui também a avaliação do e da assistente social, gente? Essa avaliação biopsicossocial, multiprofissional, essa avaliação também do e da assistente social na pessoa com deficiência, ela é baseada na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Sabiam disso? Quais profissionais avaliam? Médicos, fisioterapeutas, profissionais do serviço social, assistente social, perito social. Tem chegado muitos quesitos na perícia social para a pessoa com deficiência ou aposentadoria da pessoa com deficiência, quesitos dos juízes e dos advogados já baseados na CIF. Eles pedem uma resposta do perito, do assistente social, baseado na CIF. Vocês fazem a avaliação da CIF, vocês conhecem a Classificação Internacional da Funcionalidade e Incapacidade de Saúde?
Uma pausa nessa aula, porque eu quero saber, você está gostando desse conteúdo? Essas informações estão sendo importantes para você? Então deixa eu te contar, esta aula na íntegra está disponível na minha comunidade do YouTube. Eu quero convidar você para ser um assinante desta comunidade, ter acesso a esta aula completa e muito mais. Toda semana tem aula exclusiva somente para assinantes. É só você clicar aqui no link principal na descrição, fazer a sua inscrição e assistir às aulas na íntegra. Eu espero você!